Saudações, salve, salve. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre conceito que gera muita discussão na filosofia há muito tempo, provavelmente sempre gerou. Se trata do conceito de verdade. Quando a gente fala sobre verdade, alguns vão dizer que a verdade está na Bíblia, outros vão dizer que a verdade está na ciência. Outros vão dizer que uma mentira dita muitas vezes se torna verdade, né? Então a gente tem uma confusão muito grande sobre a compreensão dos conceitos que a linguagem nos oferece, porque a nossa linguagem ela passa por um fenômeno de transformação. Então ela está em constante evolução, transformação. Então, as palavras, elas lhes são atribuídas determinados significados, e esses significados que são baseados na experiência dessas pessoas que se utilizam dessa palavra, que vão ter uma determinada cultura, que vão ter determinadas experiências e vão atribuir às palavras determinados significados, né? Então, às vezes, em um lugar, uma palavra significa uma coisa, a gente vai em outro lugar, a outra palavra significa outra coisa. E isso tem a ver com a capacidade que a linguagem tem em conseguir transformar as percepções. Então, muitos filósofos vão falar sobre isso, né? Sobre a realidade ser construída através da linguagem. Ou seja, a nossa realidade ser apenas uma percepção que pode ser transformada pela linguagem. E para a gente conseguir compreender legal esse conceito, é importante também a gente ter uma compreensão sobre o que os antigos filósofos falavam sobre permanente e transitório. Isso lá na época de Parmênides e Heráclito. Então, obviamente, a gente vai ter isso em diferentes culturas mais antigas e menos antigas, em diferentes locais, né? Por exemplo, a cultura lá da Índia, da China e por aí vai, vão também apresentar esse pensamento, vão apresentar esses conceitos através de outras palavras, mas buscando sempre a compreensão do mesmo fenômeno, né? Então, a gente tem o Parmênides, um filósofo que falava que tudo está parado, tudo está estacionado, tudo é permanente. Ele usa um conceito chamado de apeiron. Apeiron significa ilimitado. Então, para Parmênides, esse apeiron, ou ilimitado, se trataria de estabilidade total. De que para ele as coisas são estáveis e elas não se transformam. E o outro, que eu citei, que é Heráclito, vai dizer que as coisas estão em transformação constante, as coisas estão sempre se transformando. E ele usa um exemplo de um rio, né? Fala sobre um rio que está sempre em movimento, transformando as coisas. Então, quando a gente está falando sobre verdade, a palavra do português verdade, ela vai vir de culturas mais antigas. No nosso caso, português, ela vai vir da cultura grega principalmente. Então, a origem das palavras do português, em grande parte, vem da cultura grega. Então, no caso de verdade, por exemplo, então também é importante a gente ir lá na cultura grega para entender as transformações, entender o que há por trás dessa palavra, né? Então, no grego, verdade significa aletheia. Aletheia, ela significa o seguinte: aletheia, verdade no sentido de desvelamento. A
prefixo negação. E let, esquecimento. Para os antigos gregos designava a verdade e a realidade simultaneamente. A verdade e a realidade. Então, no caso dos gregos, a verdade se refere a uma palavra de negação ao esquecimento. Aletheia. A de negação e lete, que se refere a mito, o mito grego em referência ao Hades. Então os gregos, eles diziam que existia um rio no Hades, no submundo, chamado Lete, que é o rio do esquecimento. Então, as pessoas, ao beberem desse rio, perderiam a memória, né? Lete significa literalmente esquecimento. Seu oposto é a palavra grega para a verdade, aletheia. Né? Na mitologia grega, Lete é um dos rios do Hades. Aqueles que bebessem de sua água ou até mesmo tocassem a sua água experimentariam um completo esquecimento. Então a gente vai ter aí, de um lado, a gente pode associar a esse rio que está levando ao esquecimento com algo que está em transformação. Então, semelhante ao que Heráclito disse, de que as coisas estão em transformação, em movimento, como um rio. Então a gente pode associar, inclusive, a esse conceito de lete, ou esquecimento dos gregos, que se trata de um rio que leva ao esquecimento ou o oposto da verdade. Então a gente tem isso como uma transitoriedade, algo que está em movimento e se transformando, e levando a uma espécie de torpor ou hipnose, onde a verdade se oculta. Esse ocultamento da verdade através do movimento desse rio do esquecimento, então, é algo que acaba ocultando aquilo que há por trás. Então, se o engano, o esquecimento, ele é um movimento constante, é um rio em movimento, então o seu oposto, a verdade, seria então a estabilidade ou a permanência. Ou seja, seria aquele conceito de apeiron, quando fala Parmênides. Esse apeiron que ele permanece porque se trata de algo que sempre foi, que é e sempre será. A mesma coisa, algo que não muda. Então se trataria então de uma verdade, de algo imutável, algo permanente. Essa permanência, ela seria então oposta à transitoriedade de um rio, por exemplo. A gente pode também assimilar, relacionar de forma análoga esse rio Lete do esquecimento com o que a gente chama de linguagem, por exemplo. Então existe a linguagem que faz o movimento, que está em constante transformação. Então, ao mesmo tempo que as palavras evoluem, a linguagem também transforma a percepção das coisas. Então a gente tem um mundo perceptível, sensorial, que está em constante transformação. E esse mundo é composto por formas, por cores, por sons, por sensações, né? Sensível. E essas sensações, elas são um movimento. Esse movimento, ele seria relacionado também ao conceito de physis. Physis, que se trata do movimento de manifestação. Movimento de manifestação de uma natureza que está imanifesta, ou que não se manifestou, ou seja, uma natureza oculta, que ela não está em transformação devido à sua permanência. É algo que permanece o que é, sem mudanças, sem variações.
muitas pessoas se confundem com isso, sobre o que é a verdade e o que é o esquecimento da verdade. Então, quando Sócrates ensinava as pessoas, conversava com as pessoas, no texto de Platão, ele dizia que não ensinava de fato as pessoas, mas na verdade ele simplesmente as questionava para que elas então se recordassem da verdade. Esse recordar da verdade que se trata de uma lacuna entre a linguagem. Então a gente tem a linguagem como um rio em transformação e está dando diferentes formas, diferentes cores, diferentes sons às coisas. E entre as palavras nós temos o silêncio. Esse silêncio que não tem forma, não tem cor, não tem som. Então ele se trata de algo que é o mesmo. Sempre foi, sempre será a mesma coisa. Então quando Sócrates questionava as pessoas elas refletiam, tentavam responder. Ele queria dizer que no intervalo das palavras, no intervalo dessas reflexões, é que a gente alcançava então aquilo que está oculto, que seria aquilo que é permanente. E as pessoas têm a dificuldade de conseguir entender a diferença que há entre verdade e não verdade, ou mentira. Então, a verdade e aquilo que é o oposto da verdade ou esquecimento. Então, até mesmo o conceito de ocultismo vai ter relação a isso no processo de se alcançar o oculto, que seria aquilo que é permanente, aquilo que é eterno, que sempre foi e sempre será. E é por isso que é associado ao conceito de infinito, de ilimitado, apeiron, ilimitado, exatamente por ser algo que sempre foi, sempre é e sempre será, algo que permanece o mesmo, sempre. E que seria percebido, então, através da maiêutica socrática, que faria com que as pessoas questionassem, refletissem, e no intervalo de silêncio entre uma palavra e outra, entre um pensamento e outro, entre uma ideia e outra, ela conseguiria então enxergar a verdade. Então a gente teria o fluxo das ideias como um fluxo dialético, reflexivo, onde se passa um processo de alternância entre opostos. E a alternância desses opostos seria exatamente o movimento desse rio, as ondas desse rio que levariam então a uma ondulação que turvaria as águas, que faria com que as águas se agitassem devido a essa alternância entre opostos. E essa alternância entre opostos, essa turvação, essas ondas, iriam então distorcer aquilo que é. E ocultar aquilo que é, dificultar a percepção. Então a água, quando ela se agita, se torna difícil enxergar o fundo do rio. Você tem o fundo do rio ocultado pelo movimento das águas. E a gente vai ter um pensador mais recente, chamado René Descartes, que então ele vai escrever muito sobre isso e ele vai tentar descrever a realidade através de uma substância que tem opostos entre sujeito e objeto. Então eles chamam de res cogitans, uma substância pensante, e o res extensa, uma substância extensa. Tem uma substância que pensa e a substância que é pensada e que tem extensão, ou seja, tem medida, pode ser medida. E enquanto a gente vai ter outros pensadores, acho que como Rousseau, por exemplo, que vai falar que as pessoas são uma tela em branco. Foi Rousseau
Não lembro se foi Rousseau, deixa eu conferir aqui. É da tábula rasa. A teoria da tábula rasa é John Locke, não foi Rousseau, perdão. Então a gente fala de John Locke e falava que o ser humano é uma tábula rasa, no qual ele pode se escrever qualquer coisa, ou seja, de que não haveria uma natureza ontológica, uma natureza fixa, estável do que é esse ser humano, do que nós somos. E a filosofia tem então rumado para esse sentido, né? Desde lá da Grécia, já vinha com uma compreensão específica sobre esses conceitos, sobre essas ideias. E atualmente, então, eles vão resgatar isso, tentando, então, criar uma doxa, uma tentativa de para tentar dizer que não existe uma verdade, de que se ela existe, ela é inacessível, e por aí vai. Ou seja, as coisas, elas são criadas, né? A gente transforma as coisas e faz elas serem da forma que a gente deseja, da forma que a gente quer. E isso, inclusive, através das narrativas, né? Alguns filósofos também vão falar que a realidade ela é construída através da linguagem. Eu queria ler um trecho do discurso do método Descartes, em que ele fala sobre isso. O trecho diz o seguinte: e o que julgo mais importante é que encontro em mim uma infinidade de ideias, de certas coisas que não podem ser consideradas um puro nada, apesar de talvez elas não terem existência alguma fora do meu pensamento, e que não são criadas por mim, embora eu tenha a liberdade de pensá-las ou não pensá-las, mas elas possuem suas naturezas verdadeiras e imutáveis. Então aqui ele está falando exatamente sobre isso, sobre ideias imutáveis, ideias permanentes, ideias que seriam então verdadeiras, de uma natureza verdadeira e imutável. E aí a gente entraria lá no conceito do filósofo Platão, quando ele fala sobre um plano das ideias e um plano sensível, né? Então, da mesma forma, voltando lá nesse jogo de opostos entre permanente e transitório, a gente teria a transitoriedade sensível, no plano sensível de Platão, que tem a ver com o movimento, as transformações que a linguagem consegue realizar, né? E isso que é através de uma modulação de ideias. Então, a linguagem ela consegue transformar ideias, ela consegue moldar ideias. Então ela molda o som, por exemplo. Ela molda formas, né? Através da linguagem eu consigo moldar formas. Ou então eu consigo moldar cores. Por exemplo, na linguagem visual que enxerga cores. Então, as diferentes cores eu consigo modular essas diferentes cores. Então, eu tenho aí um processo de movimento, um processo de transitoriedade, processo de transformação por meio da linguagem. Enquanto que Descartes comenta aqui sobre o que ele consegue perceber de que existem ideias de natureza verdadeira que são imutáveis, elas não mudam, elas permanecem sendo o que é e ele não. São ideias que ele não aprendeu de fora, através do sensível, mas são ideias que ele consegue perceber de forma latente. Ele consegue perceber em si mesmo. Então é como se essas ideias sempre tivessem existido e elas sempre estivessem ali. Bastando apenas que as observemos, né? Isso se relaciona ao plano das ideias de Platão, ele fala de ideias perfeitas, ou seja, formas permanentes que são imutáveis, eternas, ou seja, as ideias verdadeiras, o meio pelo qual se alcançaria a verdade. E aí o Descartes continua falando, como por exemplo, quando imagina um triângulo
mesmo que fora de meu pensamento, uma tal figura talvez não exista em algum lugar do mundo e que jamais tenha existido. Não deixa, contudo, de haver uma certa natureza ou forma ou essência determinada dessa figura, a qual é imutável e eterna, que eu não inventei absolutamente e que não depende de forma alguma de meu espírito. Então, isso tem a ver com as ideias perfeitas de Platão, inclusive porque Platão vai trazer então a noção de sólidos, de formas perfeitas, e a gente conhece como sólidos platônicos, são formas geométricas. Então, um exemplo, o triângulo. O triângulo é uma forma abstrata. Então, a gente não tem um triângulo aqui sensível, que tenha cor, que a gente possa tocar, que a gente possa sentir. O triângulo é uma ideia abstrata, uma ideia que se refere a três ângulos, triângulo. Então, essa ideia de triângulo é uma ideia que sempre existiu. É uma ideia que sempre existiu e que a gente simplesmente, através da reflexão racional, conseguimos chegar à sua abstração, à sua observação através da razão. Isso se aplica também ao que a gente conhece como números, né? Aí a gente volta lá em Pitágoras. Pitágoras, o filósofo que cunhou o termo filosofia, falava que na natureza tudo são números, né? E então a gente tem esses números que são atributos da matemática. Números são entidades abstratas, que cada um tem a sua natureza, que se refere a uma quantidade ou uma extensão. Só que os números em si eles são estáticos. Então, quando a gente fala de matemática, a gente está falando de uma espécie de ideias que são abstratas, inatas e permanentes, imutáveis. Então, uma verdade matemática é uma verdade que não se transforma, ela permanece sendo o que é, certo? Então, quando eu faço um cálculo matemático, eu estou fazendo uma abstração. E essa abstração, ela tem uma verdade imutável. Então, através de cálculos matemáticos, mesmo que eu varie os meios de se realizar um cálculo, o resultado matemático ele acaba sendo sempre o mesmo. O que se aplica às ideias perfeitas de Platão, quando a gente fala sobre sólidos platônicos, por exemplo, formas geométricas. E formas geométricas nada mais são do que a combinação simétrica de diferentes ângulos, de uma quantidade específica de ângulos. Então, a gente tem um triângulo, que são 3 ângulos, a gente tem um quadrado, que são 4 ângulos, a gente tem um pentágono, que tem 5 ângulos. Então, a quantidade de ângulos vai variando, então a quantidade de dimensões de uma forma geométrica. E isso está ligado à matemática, conceito de número, que são entidades eternas e imutáveis. É por isso que podemos chamá-las de ideias perfeitas, que inclusive nos permitem manifestar inclusive a ideia de infinito. Através do número zero, por exemplo, a gente conseguiu então compreender a infinitude dos números. Então, mesmo que eles sejam limitados em si, ou seja, só existem 10 números, esses 10 números, mesmo os 10 números, eles podem ser modulados, transformados. E essa transformação essa modulação desses 10 números me permite perceber o infinito, me permite expressar o infinito, manifestar o infinito em ideia. Eu tenho a fatoração matemática como um processo de manifestação de uma ideia, né? E aí, quando a gente pega a matemática e aplica ela ao que é sensível, então a gente vai ter uma certa não correspondência exata entre
as verdades matemáticas e as verdades físicas. Então a gente vai ter a física, por isso que a gente vai dividir as disciplinas, não separá-las, mas delimitá-las, devido à natureza de investigação de cada uma delas. Então a gente tem a matemática, que investiga essas ideias abstratas, são números e formas geométricas, por exemplo. E a gente vai ter a física, que vai investigar as formas sensíveis, ou seja, a relação entre essas ideias abstratas que se expressam de uma forma concreta no mundo sensível. E então a física vai conseguir medir a extensão desse plano sensível, né? A extensão, ela vai conseguir medir movimento físico. A física se trata de movimento. Quando a gente estuda física, a gente estuda o movimento da matéria, o movimento do que é objetivo, ou o oposto do abstrato. E isso já são ideias compreendidas há muito tempo, mas que elas passam por um processo de esquecimento, né? Então, devido às transformações da linguagem, aquilo que é inerente, aquilo que é permanente, acaba se ocultando através do movimento do rio do esquecimento. Ou seja, as verdades eternas que estão lá no plano das ideias, ou seja, as verdades matemáticas que são imutáveis, elas são eternas. Então, eu posso nunca ter visto um triângulo, mas eu consigo raciocinar sobre um triângulo. Então é uma ideia eterna, sempre esteve ali, sempre estará ali, mesmo que oculta. E por um outro lado, a gente tem o movimento que a linguagem possibilita, que as palavras possibilitam e que a modulação dos números possibilita. Então, a linguagem nada mais é do que uma espécie de fatoração matemática que gera, então, um movimento físico, devido ao movimento das relações entre os números, entre as entidades abstratas. Então, essa relação entre essas entidades abstratas, permanentes, eternas, imutáveis, acaba gerando o processo físico, conhecido como sensações, sensível, mundo sensível, que é a percepção física da realidade, que se trata do efeito entre a relação de entidades abstratas, eternas. Então a gente está falando de números, a gente tem 10 números, não é? Esses 10 números, eles já são ideias que expressam a verdade. Então, é através das ideias perfeitas que eu consigo contemplar a verdade. E então a matemática dos números se trata da fatoração daquilo que é absoluto. Aquilo que está oculto é uma realidade latente, absoluta, uma realidade verdadeira. E através do processo matemático, através das entidades abstratas que são números, a gente consegue então manifestar, fatorar esse absoluto. E essa fatoração acaba então gerando uma delimitação de algo que seria caótico, porque não haveria separação, não haveria movimento. Então, o apeiron ilimitado, que se trata de algo absoluto, pode ser contemplado através dos números. E é inclusive por isso que a ciência, através do número, consegue construir coisas, consegue desvendar coisas. Então, através dessas ideias abstratas, inclusive, que a psicologia consegue compreender a alma,
com a alma humana. Então a ciência se faz através disso, através dessa investigação dessas ideias perfeitas, que já é algo que o ser humano tem ciência há muito tempo. Muito tempo. Pitágoras já sabia disso. Os, os indianos já sabiam disso há muito tempo. Os egípcios sabiam disso há muito tempo. Óbvio que não todo mundo. Não acredito que isso tenha um dia sido algo comum, compreendido pelo senso comum, mas é algo que sempre foi compreendido por algumas pessoas que se dedicaram a isso, que se preocuparam a isso. Inclusive, se trata de um processo natural de descoberta de autoconhecimento, de conhecimento de si mesmo, que é o processo da consciência, de se fazer ciência, de alcançar a ciência das coisas, de compreender as coisas. Então, da mesma forma que a gente tem o permanente e o transitório, a gente tem a aletheia, que é a verdade permanente, e a gente tem lete, é o esquecimento, transitoriedade.